Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. Eu sou o engenheiro civil Luiz Guilherme e neste vídeo de hoje eu estarei falando para vocês um pouco mais sobre pilares. Antes de começar este vídeo, eu gostaria de dizer para vocês que eu já gravei um vídeo falando um pouco sobre pilares. Então, se você ainda não assistiu este vídeo, eu sugiro que você dê uma pausa neste vídeo, que estou aqui, e assista este outro vídeo sobre pilares, porque vai ser muito importante. Os pilares de concreto armado, como o próprio nome já diz, eles são feitos de concreto e de aço. E, como eu já expliquei no vídeo anterior, vocês já têm uma ideia mais ou menos de como se calcula a área de concreto necessário para que você consiga resistir a todos os esforços que o pilar está sujeito. Só que não é apenas a resistência do concreto que determina o quanto de carga que o seu pilar aguenta. Existem diversos outros fatores e é sobre estes fatores que eu vou falar para vocês agora. Não deixe de acompanhar este vídeo até o final e roda a vinheta! Para começar este vídeo, vamos recapitular algumas informações importantes. Primeiro, que a norma exige que o mínimo de resistência do concreto que a gente deve utilizar nos nossos pilares é 20 MPa. E outro fator muito importante que muitas pessoas cometem e que vai contra a regra é com relação à seção mínima de concreto que a gente tem que ter. A norma exige no mínimo 360 centímetros quadrados e a menor dimensão do pilar deve ser 14 centímetros. Antigamente, a menor dimensão do pilar podia ser 12 centímetros, mas hoje a norma já foi atualizada e a partir de 2014, a menor dimensão do pilar deve ser 14 centímetros. Lembrando que, na verdade, não é 14 centímetros. A menor dimensão, o ideal, o recomendado é 19 centímetros. Só que a norma flexibiliza entre 14 e 19 centímetros, uma exceção. Só que para usar isso aí, ela coloca alguns coeficientes lá que você vai ter que aplicar durante os cálculos. Quando se fala em resistência do pilar, a primeira coisa que se vem em mente é a resistência do material com que este pilar é feito. E como a maior parte deste pilar é de concreto, então a gente pode colocar aí como exemplo a resistência do concreto como sendo, digamos assim, um dos principais fatores que vai determinar a resistência do pilar. Então você tem aqui a sua seção de concreto, e aí você sabe que se você aplicar uma carga aqui centrada, você vai forçar até que chega um certo ponto que você rompe a resistência do seu concreto. E aí o seu concreto sofre um esmagamento. Então você vai ter aí uma ruptura do seu pilar por uma falha de resistência do concreto. Ou seja, o concreto chegou ao seu limite e se rompeu. Outro fator que pode levar à ruptura do nosso pilar é uma coisa que a gente chama perda de resistência. E o que é essa perda de resistência? Vários fatores podem gerar isso. Um deles, por exemplo, são as excentricidades. E aí a gente tem vários tipos de excentricidade. A gente tem as excentricidades de construção, a gente tem as excentricidades no carregamento da estrutura. E assim, às vezes as próprias vigas descarregam a carga não de forma centrada, elas descarregam as cargas no pilar de uma maneira fora do eixo. Isso aí vai gerar alguns momentos fletores no pilar e esses momentos fletores e outros fatores de construção, de excentricidade, podem gerar a perda de equilíbrio do pilar. E o que seria essa perda de equilíbrio? É simplesmente o pilar tombar. Ele tinha como resistir mais, mas ele se desequilibrou e sofreu ali, no caso, um colapso. Como eu expliquei para vocês, existe no pilar não apenas uma carga centrada ali, uma carga axial. Existem também momentos que são transmitidos pelas excentricidades e pelas vigas em geral. E isso faz com que a sua armadura do pilar seja solicitada. Então, outro fator que pode levar à ruptura do seu pilar
é caso você tenha um escoamento dessa armadura, ou seja, a sua armadura foi insuficiente. Não apenas o escoamento do aço, a gente pode ter também o deslizamento do aço dentro do concreto. Isso ocorre quando, às vezes, por engano, a pessoa passa ali algum desmoldante na armadura, deixa cair algum óleo, ou então ela está com uma grossa camada ali de ferrugem, e aí quando você concreta, a sua peça de concreto não se solidariza na sua armadura. Então, quando o pilar se submete à flexão, no caso, a momentos fletores, acaba ocorrendo um deslizamento da armadura no interior do pilar, e isso também pode gerar o colapso do pilar. Outro fator também que pode ocorrer é uma mudança no estado ali do seu pilar. Ele deixar de ser hiperestático ou estático e passar a ser hipostático. Quando é que isso ocorre, por exemplo? A gente tem ali vários casos de linhas de transmissão, não sei se vocês observaram. Essas linhas de transmissão, elas têm cabos de aço que garantem o equilíbrio da torre. Se por algum caso, algum ou mais de um desses cabos de aço se rompa, você pode ter que aquela sua estrutura que estava hiperestática, com os esforços sendo resistidos ali em todas as direções, ela passa a ser hipostática. Então, um simples esforço pode gerar também o colapso destes pilares. Outro fator importantíssimo e talvez um dos mais importantes que podem levar à ruptura deste pilar, ou seja, um colapso do pilar, é algo que a gente chama de instabilidade lateral. Eu trouxe aqui como exemplo esta pedacinho de madeira e como é que você entende essa instabilidade lateral. Essa instabilidade lateral também é conhecida como flambagem. E é muito importante a gente não confundir flambagem com flexão. Vou explicar detalhadamente para vocês. Se eu pegar esse pedacinho de madeira e colocar aqui uma carga, ela vai sofrer aqui, vocês vão ver daí, uma flexão. Ou seja, ela se flexiona, sofre uma flecha. Isso aqui não é que esse elemento estrutural está sofrendo a flambagem. O que é a flambagem? A gente considera flambagem quando ele sofre a ruptura. Então, um pilar ele não está flambando, porque flambagem é a ruptura e ela é instantânea. Seria mais ou menos isso aqui. Você colocou a carga, e aí de repente, de maneira explosiva, isso aqui sofre a flambagem. Então, isso aqui é flambagem. É a perda da estabilidade lateral e, consequentemente, a ruína do elemento. No caso da flambagem, existe uma formulinha que você vai, através dela, ver o quanto esbelto é o seu pilar. Mais na frente eu vou gravar um vídeo exclusivamente falando sobre flambagem e esbeltez dos pilares. Mas para vocês terem uma ideia aí da ordem de grandeza, o que seria um pilar esbelto, eu coloquei aqui uma ilustração e aí vocês podem ter uma ideia aí mais ou menos do que seria aí um pilar com pouca esbeltez, uma esbeltez média e um pilar com esbeltez em excesso, digamos assim. Outra coisa importantíssima e que pode gerar o colapso dos pilares, eu vou usar aqui o exemplo deste clipe, é um fenômeno que a gente chama fadiga. E o que é a fadiga? Esse clipe aqui ele é de um material resistente, um aço talvez. Se eu tentar pôr uma força aqui e abrir o clipe, não sei se vocês estão vendo, ele tem uma resistência e ele não se quebra. Só que se eu ficar fazendo esse movimento aqui, abro, fecho, o clipe se rompe, porque o material entrou em isso aí que a gente chama de fadiga. Ele se rompe por uma carga muito abaixo do que ele normalmente romperia. Onde é que talvez ocorra mais fadiga? São em pontes e nesses elementos em que a gente tem ali uma carga que fica, digamos assim, martelando o tempo todo. Esse aí é o caso de fadiga. E para finalizar, mais um fator que pode gerar ao colapso ali deste pilar é algo que a gente chama de ressonância. E o que é ressonância? Ressonância é algo que faz com que o elemento passe a vibrar em uma determinada frequência e a amplitude dessa vibração ela vai ficando cada vez maior. O grande exemplo de ressonância na construção civil que a gente tem é
é a Ponte de Tacoma. Se você não conhece a história da Ponte de Tacoma, eu sugiro que você dê uma olhadinha aí nos vários e vários vídeos que tem no YouTube e que é uma coisa muito curiosa e que a gente acredita que seja até impossível de acontecer, mas já ocorreu e foi um grave acidente na construção civil. Então, dessa forma, eu acredito que eu tenha falado para vocês as principais formas que podem gerar ao colapso ali do pilar. Não é apenas resistência do concreto, tem tudo isso aí ao redor. E por isso que é importantíssimo não ficar brincando de calcular a estrutura sem ter a devida qualificação. Sempre contrate aí um engenheiro civil ou um engenheiro calculista, no caso um especialista, para fazer o cálculo da sua estrutura. Porque segurança é uma coisa indiscutível que não devemos brincar, pois afinal de contas vão ter vidas e famílias habitando ali naquela estrutura. E para finalizar este vídeo, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Mútua que me fizeram hoje uma visita. E o que é a Mútua? A Mútua é uma sociedade civil sem fins lucrativos e que oferece uma infinidade de benefícios para todos nós profissionais que somos do sistema CREA. Então, dê aí uma passadinha no site da Mútua e veja os diversos benefícios que ela representa. E aí, se você se sentir beneficiado, você está convidado aí a fazer a sua associação. Vejo vocês na semana que vem. Não deixem de clicar no joinha. Quem não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Até mais, fui!